Olá pessoal, eu sou o professor Kleber Paganelli, aqui da Escola Rico Domingues, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Estou aqui para trazer mais uma dica de direito previdenciário para você concurseiro, você que está se preparando aí especialmente para o concurso, para a prova do INSS. Deixo aí o meu contato à disposição, professorkleberpaganelli@gmail.com, tudo junto. professorkleberpaganelli@gmail.com, assim como você viu aqui no início na tela de apresentação. Muito bem, vamos então à dica de hoje que diz respeito aos benefícios previdenciários. Em outro momento eu gravei outra dica e aqui vou fazer uma breve remissão a ela no que se refere aos benefícios do regime geral de previdência social. Ou seja, quais são os benefícios, o catálogo, o rol de benefícios do regime geral de previdência. A ideia aqui no primeiro momento é só fazer uma breve remissão àqueles benefícios gravados na outra dica e responder a indagação que muitos dos colegas postaram aí nos comentários no YouTube em relação ao benefício do seguro-desemprego. A pergunta quase que geral foi: tudo bem, são aqueles 10 benefícios do regime geral, a regrinha do 4321, estão lembrados? Pois bem, será que o seguro-desemprego é ou não é um benefício do regime geral? Vamos então a essa resposta, mas antes vamos fazer aqui uma breve remissão aos benefícios do regime geral. Quais são eles? E para isso basta lembrar daquela famosa dica do 4321. Estão lembrados dessa dica? Ou seja, nós temos 4 aposentadorias, nós temos 3 auxílios, temos 2 salários e temos uma pensão. Me ajudem aqui então, pessoal. Vamos tentar aqui lembrar quais são as 4 aposentadorias. Vejam só. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e especial. Conseguiu lembrar de todas? Vamos para os auxílios então. Auxílios também são 3. Tentem lembrar aí quais são os 3 auxílios do regime geral de previdência. São esses: auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. E quanto aos salários, aqui é bem tranquilo, são só 2: salário maternidade e salário família. E por último, aqui não há a menor dúvida que nós temos só uma pensão, que é a pensão por morte. Bom, para a prova, lembrar então da regrinha do 4321 já é um grande caminho para saber quais são os benefícios do RGPS. São esses 10 benefícios aqui. E aí surge aquela grande dúvida quanto ao seguro-desemprego. Você que está estudando deve em algum momento ter se questionado, ou se não foi ainda será, se o seguro-desemprego é ou não é um benefício do RGPS, ou seja, um benefício previdenciário. Então fica aí a indagação: seguro-desemprego é benefício previdenciário? Pois bem, a resposta ela poderia ser de imediato sim ou não. No entanto, a mim me parece que é melhor nós contextualizarmos a resposta. Por que eu digo isso? Porque se nós partirmos do texto da Constituição, lá no artigo 201 da Constituição, nós podemos cair numa grande cilada. E é justamente esse o motivo pelo qual muitos candidatos, e bons inclusive, têm essa dúvida de ser ou não o seguro-desemprego um benefício previdenciário. Vejamos o que diz a Constituição e que também se repete, o mesmo texto da Constituição se repete no Decreto 3.048. Acompanhem comigo. O decreto, no seu artigo 5º, Decreto 3.048/99, no seu artigo 5º, repete o texto da Constituição, do artigo 201 da Constituição, que nos diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da Lei A. É aqui que surge a grande questão. Nós vimos então basicamente o que alguns diriam uma definição simplista de previdência. O que é a previdência? E aí o próprio texto da Constituição, repetido no decreto, ele vem e nos diz: o que a previdência deve atender? Atenderá a quê? Voltemos então aqui para a tela. Atenderá, inciso 1,
A cobertura dos eventos, doença, invalidez, morte e idade. Estamos falando basicamente aqui, doença, auxílio doença, invalidez, aposentadoria por invalidez, morte, pensão por morte, idade avançada, aposentadoria por idade. Inciso 2, a proteção à maternidade, especialmente à gestante. Estamos falando de qual benefício aqui? Claro, todo mundo já matou aqui, não é? Ao salário maternidade. E olhem o que diz o inciso 3. A proteção aos trabalhadores em situação de desemprego involuntário. E se nós fôssemos pegar o artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nós vamos ver lá que um dos seus incisos diz exatamente isso, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o quê? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. E aqui que surge a dúvida então, bom, se nós estamos falando que a Previdência é capaz de atender tudo isso aqui, seria o seguro-desemprego o benefício previdenciário correspondente ao que está no inciso 3? A resposta nós já vamos ver na sequência. Só para finalizar, inciso 4, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, não temos dúvida aqui. E por fim, a pensão por morte segurado, homem ou mulher, cônjuge, companheiro e dependentes, observado o parágrafo 2º. Pois bem, voltemos para esse aqui que é o que nos interessa. Seguro-desemprego é ou não é benefício previdenciário? E eu diria o seguinte, tomem cuidado. O catálogo de benefícios é o 4321 da Previdência Social. O regime geral de previdência tem aquele catálogo do 4321, ou seja, 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. São esses benefícios. Resposta: seguro-desemprego é benefício previdenciário? Não. Ah, mas ele está lá no artigo 201 da Constituição, onde diz que a Previdência é capaz de atender aqueles todos os benefícios. Pois bem, mas observem que, ainda no decreto 3.048, o seu artigo 6º, ele diz mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, aqui está a literalidade dele, olha só. A Previdência Social compreende, inciso 1, o regime geral de previdência, nenhuma novidade. 2, os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares. Ou seja, aqui no Brasil nós temos basicamente 3 regimes de previdência. O regime geral, que é o chamado oficial, esse que a gente vai estudar aqui para o INSS, e também os regimes próprios dos servidores públicos. O servidor aí de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, está vinculado ao regime próprio. Você, candidato que vai ser aprovado no concurso do INSS, vai se vincular ao regime próprio. E ainda teria aqui dos militares, ok? E o terceiro regime que nós teríamos seria qual? Os regimes de previdência privada, ou regime de previdência complementar, aberto ou fechado. O aberto seria basicamente esses que a gente encontra em alguns bancos que oferecem a previdência do banco X. É um regime de previdência privada do tipo aberto. No entanto, por exemplo, existe o regime de previdência privada do tipo fechado, que só determinado grupo de pessoas que de alguma forma tenha vinculação com aquele regime é que podem fazer parte. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de Santa Catarina, tem o seu regime próprio de previdência, ou melhor, o seu regime de previdência privada, vamos colocar assim, que só os advogados é que podem fazer parte. Então, regime de previdência privada do tipo fechado. Pois bem, são meros detalhes. O que nos interessa está no parágrafo único. Vejam o que diz o parágrafo único. O regime geral de previdência social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º. Quais são essas situações? Essas aqui. Vejam então, garante todas, exceto, olha o exceto aqui, a de desemprego involuntário. Então, pessoal, podem ir com segurança para a prova que, apesar de estar no artigo 201 da Constituição, o seguro-desemprego não é um benefício previdenciário. O seguro-desemprego, ele é um benefício que será concedido àquele empregado que ficar desempregado de forma involuntária, ou seja, aquele que não deu causa à sua demissão. Se ele, por exemplo, pede a sua demissão, não tem direito. Se ele é dispensado por justa causa, também não tem direito. Mas vejam que esse não é um benefício que vai ser concedido pela Previdência.
O empregado que foi dispensado sem justa causa e tem direito de seguro-desemprego, ele não vai lá no Ministério do Trabalho e Emprego requerer se habilitar? Pois bem, com recursos provenientes do chamado FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ou seja, não provém de recursos que ele próprio verteu para o sistema, assim como acontece no regime geral de previdência. Para eu ter direito à minha aposentadoria, eu tenho que contribuir, não é verdade? Então, eu vou contribuindo para um cofre X e quando eu preencher os requisitos daquele benefício, eu passo a ter direito ao valor correspondente. No entanto, o seguro-desemprego não segue essa lógica, porque não depende necessariamente de ser segurado da Previdência. Por quê? Porque não é um benefício previdenciário. É claro que ele vai ter que estar registrado e, por consequência, será assegurado, mas não é essa a essência da natureza do benefício. Não é benefício previdenciário. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido mais essa dúvida e fiquem atentos aí para novas dicas de direito previdenciário. Até mais!